O Amapá, querido estado do Amapá, já viu de perto aventureiros brotarem aos montes atrás de ouro, conflitos armados entre brasileiros e franceses, malucos venderem a região como se fossem donos daquilo e, claro, várias tentativas de criarem países independentes em uma determinada região. A história do Amapá é muito doida e muito bacana. Eu sou o Thiago Gomide e você está comigo no Tá na História. Antes de eu te contar essa história, vamos lá, se inscreva, história não, epopeia, se inscreva no canal. Ah, Thiago, vou deixar para depois, não deixa não. Se inscreve agora, curta, compartilha, toda semana tem vídeo, beleza? Como aconteceu em diversas regiões do Brasil, não havia uma demarcação onde acabava a Guiana Francesa e onde começava o Brasil. Ficava aquela situação típica de contestação. Será que isso é meu? Será que isso é seu? Será que isso é nosso? De quem é que manda nisso? Quando não há nada de importante envolvido, é como acontece na nossa vida, né? Você vai deixando aquilo para frente, vai deixando esse problema para depois, vai empurrando com a barriga. A região de Cunani, que fica em uma parte entre os rios Oiapoque e Araguari, era o centro principal desse contestado. Será que era francesa? Será que era brasileira? Até 1885 viveu um marasmo de dar gosto, era um espetáculo, nada de impactante, nada demais. Era um vilarejo que foi fundado por jesuítas em 1788, tinha uma igrejinha, umas 300 pessoas ali morando, a maioria criminosos, fugitivos, pessoas escravizadas que meteram pé para aquela região. Bem, todos vivendo de pesca, agricultura. A população majoritariamente era negra, preferia ser administrada pela França, afinal a França já tinha abolido a escravidão, coisa que absurdamente no Brasil só foi em 1888, mas olha só, em 1885, como eu disse, os ventos começaram a mudar porque a ganância, a esperteza, a malandragem entraram em jogo. Na França, um grupo de investidores resolveu bancar uma aventura, fazer de Cunani um país independente, nem francês, nem brasileiro. O brilho do ouro já começava a chamar a atenção, já começava a despertar os interesses. Isso era muito comum na virada do século XIX para o século XX, tá, gente? Grupos tentarem formar países ou até mesmo arrendarem territórios para exploração. Isso aconteceu em diversos lugares, inclusive do Brasil. O jornalista francês Jules Gros, ele que também mandava bem em geografia, ele estava à frente desse negócio, tá? Ele recebeu uma bolada de adiantamento para colocar o plano em ação. Em Cunani havia um tipo de representante maior, uma pessoa que era um manda-chuva, Trajano, era paraense, muito ligado aos franceses, mandava e desmandava lá, e não foi difícil também convencê-lo e captá-lo para o sonho dourado de ter um país independente, que desse muita grana, muito ouro sendo vendido, muitos investimentos de fora chegando. Imagina só, todos estariam multibilionários, sei lá. Em 1886 foi proclamada a República de Cunani. O presidente vitalício era Jules Gros, claro que segundo o próprio Trajano nunca pisou naquela terra, o cara nunca foi lá. Quem estava em Cunani era Guig, que era também francês e parceiro nessa empreitada, né? O Gros administrava de Paris e era bom de venda esse cara. Ele criou selos, ele criou bandeira, ele criou uma peça de teatro que vendia muito bem as riquezas de Cunani. Ele ficou famoso, ele chegou a criar uma ordem. Essa ordem ele vendia títulos dessa ordem, era a Ordem Cavaleiro de Estrela de Cunani. Ficou rico com essa bodega. E olha só, entrou em contato com várias embaixadas pelo mundo inteiro. Todo mundo queria saber mais de Cunani. A monarquia mal podia fazer alguma coisa, estava ali tentando sobreviver, estava tentando respirar. A diplomacia, sim, que estava encontrando caminhos. Em 1887, o governo francês começou a olhar aquilo ali com problema, né? Falar, pera lá, isso daí não vai rolar, porque pode sujar para mim também nas cortes internacionais. Tinha virado piada. Os ministros de Cunani ficavam todos em Paris. Então, o que fez a França? Mandou um aviso, ó, para com isso. Isso é uma afronta aos direitos do Brasil e da França. Para com essa brincadeira aí. Mas você acha que a turma dos investidores,
A tua ficou com medo? Nada, botou o queijo brie pra dentro, ó. Gig fez o que infelizmente acontece na maioria das vezes, né? Jogou a culpa no peito do Gro, falou, ó, é culpa dele. Depois o rapaz resolveu criar uma administração paralela, uma administração armada, inclusive. O Gro não aceitou e avisou que, ó, estamos em guerra então, guerra civil em Cunani. Tudo estava rolando porque, no fim, o que se interessava era a venda, o arrendamento daquele espaço para mais fortes investidores, né? Tanto que aparece um grupo inglês montando a Guyana Syndicate, que seria para esse arrendamento, era um grupo entre vários, tá? E era isso que estava na mesa, não adianta fugir desse papo. Eles estavam arrumando para presente para poder vender mais caro. O Gro morre em 1889, tem fontes que vão dizer que ele morre em 1891, mas o fato é que com a morte dele e com a baixa da temperatura surge um novo aventureiro para querer botar a mão naquilo. Adolf Brezé tinha 26 anos, era um garoto e seguiu o mesmo protocolo impressionante. Foi lá e criou uma república, simples assim, como 2 e 2 são 4, isso em 1892. Ó, a partir de hoje, isso aqui é meu, sou presidente, só que teve uma imensa diferença. Em 1893, o ouro começou a brilhar de maneira muito intensa. Não era mais uma brincadeirinha de ouro, era muito ouro, porque foi descoberto novos caminhos e os brasileiros, 2 brasileiros foram responsáveis por isso. Isso fez com que deixasse de ser terra de ninguém. Claro, o Brasil começou a entrar no esquema, o governo da Guiana Francesa também. Ó, pera lá, terra de ninguém? Não mais, muita gente foi pra lá, gente. Comerciantes, aventureiros, garimpeiros, bandidos de todas as maneiras, aquela velha conhecida história atrás do arco-íris, o pote de ouro. O governador da Guiana Francesa, sem permissão do governo da França, resolveu mandar um representante para fiscalizar a área. Eugène Voisin chegou, como diz a turma, chegando, desviando ouro para a Guiana, cobrando impostos, protegendo mineradores franceses. E os brasileiros? Olharam aquilo e falaram, peraí, meu amigo, pera lá. Estavam perdendo muita grana os brasileiros. Aí que entra Cabralzinho. Cabralzinho, esse camarada que você está vendo aí na foto, tinha saído do Pará para trabalhar com comércio nessa região do Contestado, tinha interesses, tinha muita grana dele envolvida. Cabralzinho se chamava Francisco Xavier da Veiga Cabral e uma turma estavam perdendo negócios, estavam vendo os negócios afundarem, por isso foi tomada uma atitude drástica, depor o delegado francês e criar uma junta administrativa a fim de garantir a ordem pública e os interesses nacionais. Cabralzinho estava nessa. É claro, era um dos principais líderes. Prenderam o Trajano e botaram a Constituição do Pará, que foi adotada, né? A elite paraense estava muito de olho nisso, estava apostando muito nisso, né? Você acha que os franceses da Guiana, eles cerraram os braços? É óbvio que não, né? Ataque ao Cabralzinho, porrada no Cabralzinho, vou prender o Cabralzinho. A tropa francesa da Guiana foi liderada por Lunier, foi atrás do Cabralzinho e também para soltar o Trajano, né, que tinha sido preso. Cabralzinho era muito bom de briga, isso eles não esperavam. Bateram na casa do Cabralzinho e aí rolou aquele famoso se renda, meu rapa, ou melhor, se renda, meu chapa. Não foi bem dessa forma, mas foi perto disso. Rapaz, o Cabralzinho desarmou o francês, trocou tiro com a tropa, o Lunier foi morto, o Cabralzinho trocou mais tiros ainda, matou 2 oficiais. A tropa dos franceses teve que meter o pé, mas não antes, sem barbarizar. Acabaram assaltando muita gente, estuprando, batendo, enfim, muitos outros conflitos rolaram e mesmo os brasileiros com armas mais obsoletas ganharam, tá? A briga é evidente que saiu do campo e entrou com mais força na diplomacia. O presidente da Confederação Suíça, o Walter Hauser, foi o presidente do arbitramento. E aí, é francês ou é brasileiro? Quem que é isso daí? Barão do Rio Branco era o nosso representante, ainda bem. Em 1900, o laudo suíço deu que o Brasil era o representante e que a gente era o dono, né, que a gente tinha que incorporar 260 mil quilômetros quadrados. Em 1901, o Amapá foi incorporado ao Pará. Mas se você acha que o sonho de país independente morreu, tá muito enganado. Tá muito enganado, olha só.
mesmo depois da assinatura. O Breset tinha saído de cena em 1894, mas ele volta em 1901 com a mesma ideia, cara. Ó, eu sou o presidente, esse lugar daqui é livre, mesmo depois da assinatura, gente. O cidadão voltou, mas aí, enfim, já não tinha mais clima, voltou se passando por belga, tipo disfarce, falando, olha, eu quero investir nisso daqui, mas aí criou o Estado Livre do Cunhane, mas, como eu disse, não tinha clima. O governo do Pará enviou lá uns 30 soldados e liberou aquilo lá, falou, ó, chega, acabou. O Amapá foi desmembrado do Estado do Pará em 1943, quando foi criado o Território Federal do Amapá. Permaneceu nessa condição até 1988, quando a Constituição brasileira elevou para Estado da Federação. Eu já fiz fiz 2 vídeos aqui sobre o Amapá no canal, um sobre o Cabralzinho e um sobre a cruz nazista no Amapá. E por fim, tem que lhe dizer o seguinte: Jânio Quadros, pequeno período que ele esteve à frente da presidência da República, ele pensou em invadir a Guiana Francesa. Mas essa é outra história. Tchau, tchau. E é claro que dentro da história do Amapá também tem o vergonhoso período onde um estado ficou sem luz e o país inteiro olhando isso como se fosse uma coisa normal, ou parte do país olhando isso como se fosse uma coisa normal.